Boa noite, então, a todos novamente. Então, o tema proposto para a noite de hoje é o pecado por pensamento. Esse tema, esse item, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os que têm puro coração. E o que será que quer dizer esse pecado por pensamento, né? Que eles também trazem aqui no Evangelho a questão do adultério. Mas não vamos tratar aqui da questão que plenamente fala da questão do adultério, né? A gente vai falar numa questão mais ampla, né? Quer dizer, adulterar, na questão do pecado por pensamento, de todo mal moral, de todo pensamento negativo ou mal, né? Então, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais amplo, mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado de todo e qualquer pensamento, né? Então, para nós entendermos o que quer dizer, né, o pecado por pensamento, e não é por acaso que ele está nesse capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração, porque justamente esse capítulo fala da pureza dos sentimentos que devemos alimentar no nosso íntimo, no nosso espírito. Antes do pensamento, nós sentimos. Antes de sentimos, depois pensamos e depois de que pensamos, nós vamos partir para a ação, né? Então, essa é um circuito, né, na verdade, em que os sentimentos, eles vão alimentar os nossos pensamentos e os pensamentos as nossas ações. E por isso, então, ele está colocado nesse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os que têm puro coração. Justamente porque nesse sentido, Jesus vem nos trazer da importância de alimentarmos bons sentimentos. Se é Ele que motiva os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente pensa que primeiro pensamos, depois sentimos e depois partimos para a ação, né? Mas primeiro sentimos. Sempre nos é tocado. Algo nos toca e esses sentimentos nos faz pensar. E para que a gente entenda o que realmente o Evangelho quer dizer com o pecado por pensamento, ou esse que retrata, na verdade, o pecado por pensamento, o mal moral que ainda existe em nós. Reflete o pecado por pensamento, todas as nossas imperfeições morais, que acaba refletindo nesses pensamentos negativos e, consequentemente, em ações negativas. Então, para retratar bem o significado dessa passagem do Evangelho, eu trouxe uma história, eu me baseei numa história desse livro aqui, conhecido como A Tomada Elétrica. Esse livro é o Espírito da Verdade. São autores diversos que trazem as mensagens desse livro, mas ele é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e pelo Valdo Vieira. É um livro que foi psicografado ali em meados de 61, né? E essa mensagem, A Tomada Elétrica, esse livro é muito interessante também porque ele traz assim, ele traz a mensagem e faz a referência do capítulo que ele está tratando, então o capítulo 8, e aí o item 7, que trata aqui do Evangelho, na questão do pecado para o pensamento, na questão dos escândalos, né? Porque toda essa questão do que sentimos, daquilo que alimentamos no nosso íntimo, no nosso coração, vai repercutir no nosso pensamento e nos nossos atos. Então, essa história eu vou contar com as minhas palavras. Ela conta a história de Júlio e de Marina, um casal que morava no Rio de Janeiro, nessa época, digamos assim, né, que foi psicografado o livro, em 61, e o Júlio era um comerciante do Rio de Janeiro e casado, então, com Marina, uma jovem. Ele diz aqui na história
que quase uma menina. Então, assim, a gente imagina que 30 anos, lá na década de 60, o homem já era considerado mais velho, né? O homem já era velho. Hoje, 30 anos é saída da adolescência, quase. Mas lá em 60 era velho. Então, o Júlio esposou a Marina, que era uma quase menina. E a Marina era uma moça muito bonita, muito expansiva, daquelas de risada franca. Então, logo caiu na boca do povo como se fosse uma pessoa dada, expansiva demais para a época, né? Então, assim, logo caiu na boca do povo, como se diz, no popular. E o Júlio era uma pessoa, assim, que alimentava ainda muitas imperfeições morais, como ele mesmo retrata na história aqui do livro. Ele alimentava os ciúmes em relação a Marina, ele não tinha o sentimento do amor puro e genuíno, né? Como traz o Evangelho no capítulo 8, dessa pureza de sentimentos, dessa pureza, né? Que devemos alimentar e buscar desenvolver no nosso coração. Ele tinha então uma paixão pela Marina, né? Ele nutria pela Marina uma paixão. Então, como a Marina era motivo de diz que me diz que pela sua espontaneidade, por ser uma pessoa muito alegre, Rio de Janeiro, imagina as roupas mais leves, então mais exposta, então era motivo de comentários na boca do povo, né? Que Marina era uma pessoa leviana, que Marina estava traindo Júlio, que Marina... né, várias elucubrações e maledicências em torno de Marina. E Júlio, como uma personalidade muito ciumenta, passional, ele, naquela turbulência de sentimentos, que tudo isso chegava a ele como ligações anônimas, como bilhetes anônimos, chegavam em determinados ambientes sociais, era aquele diz que me diz, que aquelas risadinhas, eram as piadas dos amigos, se referindo à sua esposa. Então, tudo isso construiu no Júlio, que já tinha essa personalidade mais frágil, alimentava nos seus sentimentos todas essas turbulências, essas imperfeições dos ciúmes, né? Desse apego, desse sentimento de posse em relação à Marina, né? E não esse amor, que o amor verdadeiro ele liberta, ele não aprisiona ninguém, não acha que ninguém é posse sua, né? Então ele tinha uma paixão desenfreada pela Marina, e todo esse diz que me diz, que essas insinuações foram fazendo com que ele construísse, né, essa desconfiança, esses pensamentos adulterados. O adultério no sentido de adulterar aquilo que é verdadeiro, né? Então, esses pensamentos adulterados em relação à sua esposa, com desconfiança, né? Sendo que ela, na sua intimidade, nunca demonstrou nada nesse sentido para ele, mas ele estava se deixando levar, então, pelo diz que me diz que. A sua própria mãe questionava que ele tinha que tomar uma atitude, que aonde se viu, né, desonrar a sua pessoa com uma esposa que já estavam afirmando que era adúltera, né? Então, assim, eu quero construir... A história é muito interessante porque ela constrói justamente tudo aquilo que reflete muito bem no Evangelho aqui sobre o pecado do pensamento, né? Como o pecado, ele reflete, então, esse nosso mal moral. Ele reflete esse nosso mal moral. E isso que devemos combater nos nossos sentimentos, no nosso coração, né? Porque tudo gera a partir de um sentimento.
E esses pensamentos maledicentes, esse olhar maledicente, maldoso em relação à Marina, foi construindo essa atmosfera negativa desses pensamentos. A gente sabe que o pensamento, ele é matéria, ele dá forma, né? Então ele foi construindo todo esse caminho de negativo, construindo esse caminho, digamos assim, tortuoso, né, para o Júlio, que já tinha uma personalidade frágil, foi ficando mais frágil ainda, se debatendo com as questões que ele sentia em função de quem acreditar, né? Que eram muitas ligações anônimas, eram muitos diz-que-me-diz-que, e a própria mãe pressionando para ele tomar uma atitude, né, para ele tomar uma providência, mas sempre deixando reticências, né? Não dizendo que providências tomar, mas deixando aquelas reticências no final de cada intimação que dava para o filho tomar uma atitude. Então, Júlio, numa tarde de verão, né, no Rio de Janeiro, às 3 horas da tarde, fala até a hora na história aqui, recebe uma ligação anônima dizendo que tinha um homem com Marina na sua casa, no seu quarto. Ele já transtornado de tantos diz-que-me-diz-que, de tantas ligações anônimas, pegou de uma arma e foi até a sua casa conferir se era verdade. Chegou lá e se deparou com a esposa agachada próxima a uma tomada elétrica e já chegou e já deduziu, tá traindo, né? E já matou a esposa e essa pessoa que se encontrava com ela, esse homem, sem tirar nenhuma satisfação, já foi totalmente a queima-roupa. Matou e, a seguir, tirou a sua própria vida. Então, vejam bem a que ponto chegou um pensamento adulterado. Não foi de uma pessoa, não foi de duas, foram de várias e insistentes esses pensamentos, né? Tanto insistente esses pensamentos dessas pessoas que fizeram com que ele chegasse a esse ponto, né, de ir à sua própria casa e se deparar com a esposa abaixada próximo a uma tomada elétrica e tirar a vida dela e dessa pessoa, achando que estavam cometendo algum adultério, né? A que ponto se chega uma construção de pensamentos, né? Vários pensamentos, não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes. Então, tirou a própria vida no plano espiritual. Júlio, depois de uma boa etapa lá de sofrimento que passou em função de tudo isso, né? De ser um homicida e um suicida, ele veio a saber que a esposa era inocente, né? Então, quando ele soube que a esposa era inocente, ele ficou assim num horror, se sentindo um monstro, né? E desesperado, só pensa em resgatar esse débito que ele causou, né? Na verdade, essa armadilha, porque o escândalo em grego, escândalo em grego quer dizer armadilha. E armadilha no sentido de que quando nós realizamos o mal, nós caímos numa armadilha. Nós próprios caímos numa armadilha. Porque nós nos prendemos a uma situação de débito, de resgate, que nós vamos ter que ressarcir aquela situação ali, né? Então nos prendemos. Então Júlio ficou preso a essa situação, horrorizado com tudo que ele causou para ele, para a mulher que amava, um amor doentio, porque paixão é um amor doente, né?
E essa pessoa, esse homem que estava com ela, que caiu, coitado ali, né, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, né? Então, por que aquele homem estava no quarto com a Marina? Porque a Marina chamou para ele consertar a tomada elétrica, que ela queria passar as roupas do marido. E aí ele estava abaixado consertando a tomada elétrica e o Júlio chegou e causou todo o escândalo, que foi a morte, né, o assassinato do homem, da esposa e dele mesmo. Então, por isso é o nome da mensagem, a tomada elétrica. Então, vejam que o pensamento negativo, o pecado por pensamento, todos nós cometemos, que todos nós somos imperfeitos, né? Muitas vezes julgamos os outros pelas aparências. Algo nos desperta em nosso íntimo que julgamos. Algum sentimento nos despertou. E a Marina despertava sentimentos que foram extremamente negativos, né? E que foi causa de todo esse escândalo e sofrimento, né? Então, o escândalo no sentido desse mal moral, né? Então, por quem vem o escândalo, né? Porque é algo que realmente nós vamos ter que ressarcir, e vamos ter que ressarcir primeiro perante nós mesmos, perante a nossa consciência, porque o escândalo, ele é todo o mal moral que vai contra as leis divinas, porque a lei divina é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, cometer o escândalo é ir contra as leis divinas, né? Então, é adulterar. E Júlio, nesse desespero no plano espiritual, já em condição de entender o que aconteceu, do que foi fruto, né, desses pensamentos maledicentes, né, de calúnia, porque mesmo que fosse verdadeira a história da Marina, que fosse uma adúltera, quem somos nós para julgar o outro, né? Mesmo que fosse uma história verdadeira, quem somos nós? Nada justifica. Tem outra passagem do Evangelho que diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não erra, aquele que não tem imperfeições. Quem de nós aqui no plano físico não temos imperfeições, né? E aí, então, o item 7 do Evangelho fala exatamente isso. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? No caso da história que eu trouxe, trouxe uma consequência muito triste, e não só para uma pessoa, para 3 ali. Então, esses 3 espíritos estão agora presos dessa situação, né? Principalmente o Júlio em resgatar, porque a esposa era inocente, o homem, o vizinho que estava ali para consertar a tomada elétrica, mais ainda, que não tinha nem noção de onde estava se metendo, né? Então, eu vou ler esse trechinho aqui só para vocês terem uma ideia de que tudo perante a lei divina tem atenuantes e agravantes, né? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha. Todo pensamento mau resulta, pois, das imperfeições da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento pode se tornar ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. Quando a gente tem um pensamento, algo nos suscitou um sentimento negativo em relação a alguém, e desse sentimento um pensamento, e a gente já espírita, a gente vai fazer força para não
Não sucumbir naquele pensamento. Vai questionar, mas por que eu estou pensando isso da fulana ou do Beltrano? Por que está me ocorrendo esse pensamento? Eu não tem por que eu estar pensando isso. No mínimo, a gente tem hoje a obrigação de fazer isso. De questionar os nossos pensamentos. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E ele responde que muito mais do que vocês imaginam, a tal ponto que são eles que vos dirigem. Mas nós sempre temos o nosso livre-arbítrio para lutar com esses pensamentos, com essa condução, senão seríamos marionete. Se simplesmente fôssemos conduzidos por todos os espíritos sem termos condições de, opa, mas esse pensamento é meu? Por que eu estou pensando isso do fulano? Mas não me deu motivo para pensar isso, né? Por quê? A gente então tem que fazer esse questionamento, essas interrogações todas, para não se deixar levar, né, ao sabor das circunstâncias e ao sabor das aparências, porque as aparências enganam, né? Enganam e muito. E então, cada pensamento que nos surge é a ocasião da gente evoluir, porque se eu estou vendo que aquele pensamento é negativo, eu vou lutar contra ele. Agora, se eu tô tendo um determinado sentimento e não luto para me comprazo com aquele sentimento e com aquele pensamento negativo em relação a uma pessoa, eu estou me entregando àquela situação, né? Eu estou me entregando. O Júlio, no próprio dizer dele na história, no relato da história, ele se dizia uma alma ainda muito imperfeita, né? Muito ciumento. Então, ele se deixou levar pelos pensamentos. Ele se deixou conduzir, ele poderia ter lutado. Então, nós temos, sim, culpa, né? No sentido, responsabilidade, no sentido de que eu posso ou não seguir aquele pensamento. Eu posso estancar um pensamento, né? Então, nesse sentido, temos, sim, a responsabilidade, mas teremos atenuantes e agravantes. E esses atenuantes e agravantes, só Deus para avaliar. Só Deus vai saber, vai avaliar na espiritualidade. Quando o Júlio chegou, não foi de pronto que ele veio a saber que a esposa era inocente. Ele estava numa perturbação tamanha que ele não tinha condições de nada. Então, depois de vários anos em perturbação, que ele conseguiu, depois de receber o auxílio, serenidade para começar a receber as informações. Primeiro, que a esposa era inocente, a pessoa que estava lá era para prestar um serviço, né? Foi assassinado também, junto, sem ter a menor ideia do que estava ocorrendo. E ele, porque daí teve essa covardia moral de não suportar o que ocorreu, com o horror que ele cometeu, né? Dele ter tirado, naquele ato passional, tirado a vida da esposa que ele tanto amava, dizia amar, e daquela outra pessoa. Então, assim, lá na espiritualidade, depois de um bom tempo, ele teve todo esse discernimento, e aí então ele conta na história, que ele pede a oportunidade para resgatar a sua própria consciência, daquele ato escandaloso, daquele ato criminoso que ele cometeu contra a esposa, contra um outro ser e a ele próprio. Então ele pede para reencarnar numa encarnação curta de 50 anos, que ele diz, de meio século cego, sem a visão, né? E aí, por que ele pede para não ter a visão, né? No caso, a visão para ele era motivo
de suscitar maus pensamentos, né? Mas não foi, na verdade, só a visão, porque a visão que ele viu o homem com a mulher ali suscitou para ele que era uma traição, mas não era uma traição, né? Então suscitou, os olhos suscitaram para ele um mau pensamento, então ele pediu para vir na próxima encarnação cego, para ele conseguir resgatar a consciência dele um pouquinho, para conseguir encarar aqueles dois espíritos e pedir perdão, né? Então veja o caminho, por isso que escândalo em grego quer dizer armadilha, porque ele caiu numa armadilha, né? E levou outras pessoas juntos, né? Porque levou inocentes ali. Agora, esse que ele levou, que ele acabou causando mal, certamente estavam numa condição melhor, que ele não fala aqui na esposa e nesse homem que ele matou, mas ele fala nele, na necessidade dele de mudar os sentimentos, mudar, né, toda a encarnação, então, nas circunstâncias para que ele tenha esse aprendizado, né, um aprendizado de dificuldade, sem a visão, e né, tendo que outros traduzirem o que ele está vendo. Então, assim, para que a gente reflita no Evangelho, nesse mesmo capítulo 8, os que têm puro coração, ele fala, né, mais adiante, aquele que a mão deu motivo, é preferível cortar a mão do que essa mão seja motivo de escândalo. É nesse sentido, é preferível que a gente corte o mal moral na gente, que a gente venha causar o mal para o outro. Porque o mal que a gente causa, a gente se prende a ele, a gente está causando, na verdade, é para nós mesmos. E aí são séculos de reparação, né? Quanto tempo? Porque lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, ele vai falar quais são as condições que precisamos para resgatar uma falta. Uma falta aqui é um crime, é um débito que a gente se prende. O arrependimento, que no caso ele já demonstrou na história que estava arrependido. Arrependimento, expiação e reparação. Tu imagina quanto tempo nós levaremos para fazer tudo isso, né? Essa encarnação que ele pede para ficar meio século encarnado cego é só para ele se ressarcir perante a consciência dele daquele ato de matar. Mas ele vai ter que vir muitas outras vezes para resgatar essa situação, né? Então, nesse sentido, como a doutrina espírita, ela nos traz a luz necessária para que a gente venha a discernir as nossas escolhas, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como a doutrina espírita ela promove esse autoconhecimento, o olhar para dentro de nós, né? O procurarmos entender o porquê de determinados sentimentos estão nos aflorando em função de determinadas situações, a gente buscar esse autoconhecimento, se conhecer e trabalhar essas nossas imperfeições, né? Porque só assim nós não vamos incorrer nos mesmos erros que séculos e séculos a gente vem incorrendo, né? Porque normalmente a gente derrapa, escorrega e cai nas mesmas imperfeições. Então essa história é uma história, ele usa palavras até mais duras aqui na história, mas é uma história bem chocante, bem marcante, que fala justamente dessa questão, porque a gente fala pecado, a gente não entende exatamente o que quer dizer esse pecado. Então, é todo o mau pensamento, é todo o mal moral que ainda alimentamos em nós, não trabalhamos e vai se refletir nas nossas ações. Então, nesse sentido, a gente vai ser sempre responsabilizado pelos nossos atos grandiosos no bem, como também no mal, né? E aí poderíamos nos questionar, mas como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei divina, a lei de Deus, e o mal é tudo que lhe é contrário.
Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei divina, a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Eu acredito que ninguém tenha dúvida do que é o bem, né? Basta saber, se perguntar o que gostaria que fizessem para mim. Faz para o outro, né? Porque a lei divina é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. É só fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para nós. Só que nós não pensamos assim no momento, né, que algo está nos pressionando, né? Porque ele foi pressionado. Aí, então, referente àquela pergunta do Livro dos Espíritos, os espíritos influem, mas eu posso sim comandar os meus pensamentos. Eu posso sim dirigir os meus pensamentos. Eu tenho as rédeas da minha vida, senão seríamos todos marionetes. Agora, se eu me deixar levar, aí sim, as consequências podem ser muito duras e séculos de reparação, muitas vezes. Porque até organizar essas pessoas envolvidas nesse drama, para que venham todas na mesma encarnação ou próxima para ressarcir com o bem, fica mais difícil, né? Embora a gente possa fazer o bem para o outro, que já estamos saudando para outros, que não aquele exatamente em que cometemos o mal, que já estaremos sanando os nossos débitos. Mas, mesmo assim, não é fácil reencarnar, né? Basta a gente ver hoje que cada vez se tem menos filhos. Muito menos filhos que antigamente. Antigamente você tinha 10, 15 filhos, né? Hoje você tem 1, 2 e olha lá. Já basta perceber aí o quanto é difícil reencarnar. Quanto mais toda essa engenharia para tu estar próximo daqueles a quem tu tem que saldar as tuas dívidas, né? Transformar os sentimentos de ódio, de rancor, em sentimentos de compreensão, de fraternidade, de amor, né? Então, não sei se foi claro a questão do pecado para o pensamento. É uma mensagem bem curtinha no Evangelho. É interessante que venham a ler todo esse capítulo 8 do Evangelho, para entender, porque ele vai explicando todo o capítulo ali sobre a questão, né, da pureza do coração. Então, esse coração puro é o que nós devemos procurar alimentar em nós, né? Olhar para o outro como gostaríamos que olhasse para nós, com simplicidade, com pureza, com amor, né? O amor no sentido mais genuíno da palavra amor, né? Então, a mensagem da noite de hoje é essa, né? E convido a todos, então, agora para que a gente faça a nossa prece final. Elevando, então, o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo, então, a oportunidade de aqui refletirmos sobre essa matéria, sobre esse pensamento. Que possamos, ao sair aqui dessa casa, desse lar, desse educandário, desse hospital, mais fortalecidos, encorajados e com capacidade de distinguir o bem do mal. E que possamos, Pai amoroso, ao retornar aos nossos lares, estarmos mais fortalecidos e confiantes no Teu amparo. Que assim seja.